Pronto. Ah, gurizada, hoje então nós vamos, conforme o combinado, falar sobre o apartheid sul-africano, essa história aqui ocorrida lá no sul do continente africano, e nós vamos tentar aqui fazer uma relação desse período com a Guerra Fria. Né? Então aqui é um ponto que a gente tem que mencionar sobre o caso da África do Sul. Porque é o seguinte, gurizada, na verdade, até aparece aqui uma publicação, claro que esse livro aqui ele é do começo dos anos 90, quando o apartheid ele ainda não havia sido extinto, né? Mas esse material aqui, ele me dá uma ótima base sobre como que se formou esse regime segregacionista lá no sul do continente africano. Bom, gurizada, na verdade, o território da África do Sul, ele é um território que ele vinha sendo ocupado desde o século XVII, tá? Ele vinha sendo ocupado desde o século XVII por holandeses. Tá? Então, na verdade, assim, a África do Sul ela foi descoberta no final do século XV pelos portugueses. Né? Então, ali quando tu pega, por exemplo, quando vocês falaram sobre quando vocês estudaram sobre as grandes navegações, então foi ali naquela região que o Vasco da Gama chegou 1497, aquela região ali que pega todo aquele contorno da África do Sul. No século XVII, os holandeses desembarcaram naquela região, começaram a estabelecer colônias para abastecer a tripulação dos navios da Companhia das Índias Orientais, que estavam em trajeto da Europa para o Oriente Médio, atravessando aquela região, e aí os holandeses acabaram se estabelecendo naquela região durante muito tempo, mas mais tarde, no século XIX, com a chegada dos ingleses naquela região e a descoberta de diamantes, especialmente naquela região, tá? Isso acabou levando a uma disputa entre ingleses e holandeses. Os holandeses que eram... então, essa região, ela, no final do século XIX, estava sendo disputada por britânicos e por boeres, que eram como eram chamados esses colonos de origem holandesa. E aí os britânicos, então, vencem os boeres numa guerra chamada Guerra dos Boeres, uma guerra que dura de 1899 até 1902, e aí os britânicos fundam a União Sul-Africana, que era uma espécie de protetorado britânico. Então, ali, conforme vocês têm no material de vocês. 10 anos depois, um grupo chamado Afrikanders, descendentes de holandeses e britânicos, que eram a minoria branca da população, eles tomaram o poder e criaram uma série de leis que visavam segregar os negros, aprofundando práticas racistas que vinham sendo adotadas desde o início da colonização do território pelos europeus no século XVII. Então aí está uma coisa que é importante a gente colocar, né? Essa questão aqui na verdade, nossa, a gente assim, se a gente for pegar a história do apartheid, as questões aqui da colonização europeia, a ideologia racista desse regime, caramba, olha, gurizada, isso é uma coisa muito complicada, tá, gente? Isso é uma coisa muito complicada. Na verdade, tu pega ali, por exemplo, né? Ali tu pega, por exemplo, sobre a história da África do Sul, fala de que o apartheid ele foi institucionalizado em 1948. Mas a gente tem uma série de outras situações aqui, ó, por exemplo, o nome daqui, NGK, uma igreja, né? Uma igreja fundada, né, lá na África do Sul, uma igreja igreja holandesa, uma das igrejas, na verdade, assim, ó, esses grupos afrikanders, certo? Eles se denominavam superiores aos povos africanos. Esse é um ponto aqui, ó, certo? E aí, justamente, as próprias igrejas afrikanders colocavam-se como entidades responsáveis pela difusão da doutrina religiosa
que depois acabou desencadeando no apartheid. E um desses pastores da NGK, chamado Daniel Malan, ele vai fundar em 34, olha o nome do partido, Partido Nacional Purificado. Coincidentemente, na mesma época em que o Hitler sobe ao poder na Alemanha. E um outro cara que vai aparecer depois, um cara chamado Hendrik Verwoerd, que depois eu quero mostrar para vocês um documentário, é outro exemplo da ligação entre o governo sul-africano, a igreja e o nazismo. O Verwoerd, que era um puritano, que foi para a Alemanha, aprendeu muito com o nazismo e depois tentou implementar, e depois começou a implementar isso na África do Sul, a partir de 1958, ou seja, 10 anos depois da implementação do apartheid, esse Verwoerd, ele foi transformado ele se tornou primeiro-ministro, e a partir dele todos os contatos entre brancos e não brancos, à exceção dos profissionais, foram terminantemente proibidos. Então, olha, o regime segregacionista sul-africano, ele tem muito do nazismo. Nossa, tem muito mesmo, tá? Então ali tu pega, por exemplo, os afrikaners, então, depois de tomar o poder, começaram a segregar os negros, aprofundando essas práticas racistas, e aí em 48 tem essas ampliações e a institucionalização, então, do apartheid, a palavra apartheid que vem do afrikaner, que significa segregação. Na verdade, o afrikaner é um idioma de origem germânica, desenvolvido durante o período em que a Holanda colonizou essa região. A base do afrikaner é o holandês. Tá? E o holandês, né, na verdade, vocês sabem que tem, na verdade, a base é o holandês, mas com influências do inglês e também do francês, e outras línguas africanas e asiáticas. Então, o afrikaner é um saladão de base principalmente anglo-saxônica, porque o holandês e o inglês são línguas anglo-saxônicas, tá? Então, com o apartheid se classificava a população em grupos raciais e o local aonde cada uma delas podia se fixar. Só que o que acontece? Com base nessas leis, 87% das terras acabaram sendo reservadas para a minoria branca, certo? Uma minoria branca, vamos colocar aqui 10%, 15% da população, enquanto que o resto das terras, os 13%, era para os 80 e poucos, 90% da população negra. Tá? Então ali determinava os locais aonde cada grupo poderia se fixar, proibição de casamentos interraciais, separação das residências de negros e de brancos, a segregação nos espaços públicos, tá? Então ali praia para branco, praia para negro, escada para branco, escada para negro. Foi algo assim terrível, o regime do apartheid. Além disso, determinou que os dois grupos não podiam usar, então ali mesmo hospitais, mesmas escolas, mesmos meios de transporte, praias, espaços públicos, tá? Uma coisa terrível, tá? Mas que a gente vai ver aqui depois, ela vai acabar, só um pouquinho aqui, pessoal, preciso... Voltei aqui porque eu tive que fazer fechar uma porta aqui. Bom, então o que acontece, turma? O regime segregacionista oficializado, institucionalizado do apartheid a partir de 48, ele vai fazer o que bem entende com a maioria da população. E ali tu pega, por exemplo, em 1953, com a criação dessa lei de educação Banta, né? Na verdade, Banto, ele é um grupo étnico de grande parte da África, né? E era o nome pelo qual eram chamados, de modo genérico, os negros da África do Sul na época do apartheid. Na verdade, assim, a África do Sul, ela é cheia de grupos étnicos, mas o que os caras, quando estabeleceram isso, fizeram? Generalizaram tudo. Negro é tudo igual, né? Os negros sul-africanos é tudo igual. Simplesmente se lixaram para as diferenças étnicas e segregaram todos eles num espaço pequeno.
A lei de educação Banta estabeleceu um currículo para as escolas negras destinadas a formar jovens para exercer ofícios subalternos aos brancos. Isso, claro, vai gerar revoltas, tá? Em 75, o governo decretou a obrigatoriedade do ensino de Afrikaner nas escolas negras, já que era um idioma que poucos negros dominavam e precisavam dominar, especialmente se quisessem trabalhar nas áreas reservadas aos brancos. Tá? Bom, é claro que também a segregação ela não ficava só no modo racial, ela também era uma segregação política, já que os negros eram impedidos de eleger representantes, já que os negros eles eram impedidos de serem eleitos, mas desde a proclamação das leis segregacionistas, eles já resistiam à política racista africana. O principal movimento contra o apartheid se organizou em 1912, o Congresso Nacional Africano, para defender os negros dessa política racista. O principal líder, né, da CNA, nos anos 50, início dos anos 60, já era o Mandela, né, o Nelson Mandela. A luta contra a segregação racial, ela, na verdade, o que acontece, né, gente? O Mandela, já quando assumiu o controle da África, o controle do CNA, a luta contra a segregação racial mudou de rumo depois de 1960, quando do massacre de Sharpeville, né? Uma manifestação pacífica de civis negros, né? Baseado naquela ideia de desobediência civil que o Gandhi havia implementado com sucesso na Índia, tá? Essa manifestação foi violentamente reprimida pela polícia, causando a morte de 69 pessoas. O Mandela, que era um dos líderes da CNA e até então contrário à luta armada, aderiu à radicalização, porque naquele momento ele viu que se não radicalizasse ele não ia conseguir nada. O resultado disso é que em 62 o Mandela foi detido por promover ações ilegais, né? E subentenda ali ações ilegais, né? Vamos botar bem entre aspas. Mandela foi condenado à prisão perpétua. Tá? E aí o Mandela, olha, nesse tempo que ele ficou preso, foi bravo. Ele ficou preso numa ilha um tempo, ele ficou isolado de sua mulher e tal. Tá? Aliás, tem uma história muito interessante, né? O Mandela ele ficou 28 anos preso e a mulher dele ficou esperando. Tá? E aí, quando ele se separou da mulher, quando ele se libertou da prisão, né, quando ele foi libertado lá em 1990, ele voltou para sua casa e pouco tempo depois se separou da mulher, né, da Winnie Mandela. Né? Então isso é uma história muito louca. Putz, cara, a mulher esperou anos por ele preso, e quando eles voltaram, né, a se encontrar oficialmente, separou. É uma das histórias bem curiosas aqui que aconteceu lá no caso sul-africano. Tá? Bom, mas falando um pouco mais, além do Mandela ter sido condenado à prisão perpétua, a repressão ela se tornou ainda mais severa, o CNA e outros partidos de oposição foram colocados na ilegalidade e outros líderes da luta contra o apartheid tiveram que se exilar. Em 76, um outro episódio, né, no bairro de Soweto, Joanesburgo, 10 mil estudantes realizavam uma manifestação contra essa política educacional, né, essa imposição do Afrikaans. A polícia reprimiu, 600 pessoas foram mortas, a maioria delas menores de 17 anos, ou seja, gurizada assim na faixa etária de vocês, mais novos, foram mortos pela polícia. Né? Até o documentário que eu quero mostrar para vocês vai falar sobre isso. Certo? Mas o regime racista da África do Sul ele começa a entrar em crise no final dos anos 70 e início dos anos 80, em decorrência do fim do Império Colonial Português e da queda do governo de minoria branca do Zimbábue, da antiga Rodésia. Em 84, diante de uma revolta popular contra o apartheid, o governo decretou a lei marcial e aí isso provocou a reação da comunidade internacional. A ONU, então, declarou sanções à África do Sul com o objetivo de pressionar o país a acabar com o apartheid, e nesse contexto, o então presidente Peter Botha se viu obrigado a promover reformas no regime, enquanto crescia no mundo um movimento pela libertação do Mandela. Na verdade, é assim, gurizada, como eu falei para vocês algumas aulas atrás, na verdade, não chego a comentar com vocês meio indireto, lá
foi levado esse movimento aí para contestar o regime do apartheid. Começou o regime do apartheid a sofrer boicotes internacionais. A África do Sul foi impedida de participar dos Jogos Olímpicos de 84, de Los Angeles. A África do Sul ela começou a sofrer boicotes de vários países, mas, como eu disse para vocês, os Estados Unidos e a Inglaterra apoiaram o regime segregacionista da África do Sul no contexto da Guerra Fria. Tá? Porque, como a gente fala, a África do Sul ela controlava a Namíbia, e aí inclusive a África do Sul ela apoiou movimentos lá em Angola e em Moçambique para combater os movimentos de orientação marxista que haviam se implementado em Angola e Moçambique. Então, como eu falei para vocês, como eu costumo falar, a África do Sul, enquanto ela servia aos interesses dos Estados Unidos na Guerra Fria, estava lá, em conteste. Os Estados Unidos não promoveram nenhuma sanção contra o apartheid, nem os ingleses. Nem os ingleses. Então, assim, ó, o racismo bem conveniente lá naquele caso da África do Sul, né, gente? Cara, nessas terras, depois, essas terras, Fábio, tu me perguntou dessas terras ali, dessas terras dos brancos ali, tu me perguntou? Né? Qual? Não deu para entender aqui. Não, nessas terras, na verdade, essas terras ficaram entre os brancos, a minoria, né? Agora, se foi feito depois, aí eu já não saberia te dizer, cara, se foi feito alguma coisa, creio que eles devam ter mexido alguma coisa nessa estrutura agrária depois do fim do regime. Pode ser que tenham feito, né? Acredito que deva ter sido feito, né? Na verdade, isso é uma informação que ela acaba aparecendo aqui um pouco. Mas o que acontece? O de Klerk, então ali o Bota, ele teve que, né, junto a essa pressão aí mundial, esse boicote, certo? Aí o de Klerk foi eleito presidente em 89 e vai começar a implementar essas mudanças no país. Em 90 vai legalizar a CNA, vai libertar o Mandela em 90, então depois de 28 anos. Em 91 vão ser abolidas as leis racistas na África do Sul, e aí a partir de então é que os negros puderam atuar na vida política e institucional do país. E em 94 o Mandela foi eleito presidente e enfrentou o desafio de tomar medidas para corrigir as distorções graves socioeconômicas criadas ou aprofundadas pelo apartheid. Na verdade, o Mandela, ele se elegeu e ficou só um mandato. Tá? E muito se fala, né, que ele poderia, na verdade, tomar uma medida mais opressiva contra os brancos, mas ele apaziguou os ânimos e, na verdade, a África do Sul ela ainda tem muito, né? Na verdade, a África do Sul ela tem muito ainda a resolver do seu passado, né, gente? Na verdade, a África do Sul ela tem muito a resolver do seu passado. Eu quero mostrar aqui para vocês agora. Eu vou colocar, deixa eu abrir aqui para ver se vai aparecer. Vamos ver se vai. Eu vou fechar essa janela aqui e eu quero mostrar aqui para vocês agora um documentário. Ele é um pouco antigo, tá? Sobre o apartheid, mas que mostra bem as desigualdades que rolavam no continente, na África do Sul, na verdade. Vou abrir aqui. Pronto. Então, hoje, né, recapitulando aqui a parte sobre as fronteiras, certo? O continente africano ele é muito grande, ele é muito diverso, tanto geograficamente, você tem ali região de deserto, você tem região de savana, você tem região de clima equatorial, você tem montanhas altas, especialmente naquela região da Tanzânia, né, aquela região ali do Kilimanjaro, que são pontos assim, ó, 4, 5 mil metros de altitude, então é um continente bastante variado, não só geograficamente, mas também cultural e linguisticamente, certo? Cultural, tu pega ali as centenas de grupos étnicos que vivem naquele continente. Os povos do deserto do Saara e das proximidades do mar Mediterrâneo no norte apresentam características comuns, como a presença da cultura árabe e a religião islâmica. Isso se deu principalmente após a morte do Maomé, que a gente viu lá no primeiro ano, avançando pelo deserto em direção ao sul, onde ao longo dos séculos rotas comerciais e migratórias interligaram a costa mediterrânea e a África subsaariana.
nós vamos encontrar outras paisagens. Então, ali as florestas tropicais, as savanas e outros grupos ali remanescentes de sociedades tradicionais ou antigos reinos e impérios africanos. Só que toda essa diversidade nas várias regiões do continente africano, elas foram totalmente desconsideradas pelas potências imperialistas europeias que lá no século XIX elas iniciaram, né? Elas começaram a delimitar fronteiras de maneira artificial, baseando-se apenas nos interesses de cada uma delas, certo? Então ali, especialmente por causa que eles já haviam se estabelecido em alguns lugares e a partir daqueles lugares eles poderiam ampliar os seus domínios. É aquela parte que a gente estudou no final do ano passado, aquela parte ali do neocolonialismo, aquela parte da partilha da África que a gente viu e que é um tema que também aparece bastante. Por isso, grupos étnicos com vínculos históricos foram separados por fronteiras, ao passo que culturas muito distintas e muitas vezes rivais passaram a conviver num novo território. Os colonialistas europeus estabeleceram novas relações e novas identidades acabaram sendo criadas após o estabelecimento dessas fronteiras políticas determinadas por esses colonizadores. Isso aconteceu muito lá naquele continente, após o processo de independência. E aí é por isso, e inclusive eu trabalhei com vocês nessas últimas semanas ali sobre os casos africanos, Angola, ali quando eu mostrei para vocês o caso da Nigéria, quando eu mostrei para vocês o caso do Congo, tudo vai aparecer também, além das questões políticas, além dos recursos geográficos, principalmente os conflitos étnicos, certo? Porque é aquela coisa, né, gente? Eu já tinha mostrado para vocês numa outra época o mapa político africano e o mapa étnico. Claro que não está aparecendo aqui esse mapa, não, até aparece aqui, ó, certo? Aqui no final, né, no final da página, vocês têm dois mapas, um mapa das línguas e etnias tradicionais e do outro lado você tem o atual mapa com as atuais fronteiras políticas do continente africano, certo? Então, assim, ó, por exemplo, naquele mapa que eu mostrei para vocês, lá quando a gente iniciou a trabalhar esse tema, nós não tínhamos dois territórios. Nós não tínhamos o território do Sudão do Sul, que ele foi criado em 2012, tá? Que é uma novidade aqui, e o território da Eritreia, que foi criado em 1993. Tá? Então, são alguns dos territórios ali que não existiam há pouco tempo atrás. Então, são algumas dessas diferenças aqui. Tá? Bom, então, como a gente falava, aconteceram esses vários conflitos étnicos, mesmo tendo suas especificidades, esses conflitos precisam ser compreendidos também à luz das diferenças que ficaram escondidas, que ficaram ocultas sob essas fronteiras estabelecidas pelos colonizadores e que foram reformuladas e muitas vezes revigoradas durante todo esse processo que começou lá na segunda metade do século XIX. Então, a gente pode dizer bem tranquilamente, nós podemos dizer de modo bem tranquilo aqui, que o grande número de ditaduras estabelecidas na África pós-independência está relacionado às disputas envolvendo atores locais, as antigas potências imperiais e ainda por cima pega o contexto da Guerra Fria, né? No caso, envolvendo os principais protagonistas desse conflito, que foram Estados Unidos e União Soviética, que vão estimular conflitos no continente na tentativa de aumentar as suas áreas de influência, certo? Então, ali, quando a gente trabalhou, o Congo tinha a ação direta dos Estados Unidos e da União Soviética na independência do Congo, né, no que depois virou Zaire, República Democrática do Congo. A própria questão do apartheid sendo apoiado justamente para conter movimentos de orientação marxista ali naquela região sul do continente, outros casos, Somália, Etiópia, outros países que também não aparecem tanto no noticiário. E vocês têm ali, no final ali vocês têm na mesma página, ali numa parte do Saiba Mais, que é o conflito, certo? O conflito ocorrido numa área bem pequena
do mapa, né, do mapa do continente africano, mal dá para ver no mapa ali, ó, certo? Mal dá para ver no mapa da direita, o mapa das fronteiras políticas do continente africano, mal dá para ver, mas tem ali do lado da República Democrática do Congo, espremido ali entre o Burundi, Uganda e Tanzânia, Ruanda, certo? Ruanda, onde aconteceu o genocídio, né? Então, há 26 anos atrás, o Ruanda, que foi uma ex-colônia belga, uma sociedade, no caso, o caso ali ruandense é um caso bem dramático. Depois eu quero colocar um vídeo aqui para vocês, é um vídeo de 6 minutos para a gente explicar um pouco sobre isso. A sociedade de Ruanda, ela era composta principalmente por 2 grupos étnicos, né? Claro que sim, ó, tem outros, mas principalmente os Tutsis e os Hutus. Os Tutsis, mesmo que fossem a minoria da população, eles foram bastante beneficiados durante a colonização, tendo acesso, por exemplo, a cargos públicos, certo? No caso, a cargos que seriam tecnicamente designados para os belgas. E ao longo dos anos, isso foi gerando um enorme ressentimento. E aí, em 62, a ONU declarou a independência do país, beleza, certo? E vai ter início uma série de conflitos entre essas 2 etnias. Porque assim, turma, anos sendo essa rivalidade insuflada, a hora que soltasse, é tipo assim, ó, tu pega 2 cachorros e tu fica atiçando um contra o outro. E tu deixa ele preso. Aí uma hora tu solta os cachorros, e aí já viu, certo? Bom, em 73, o general Juvenal Habyarimana, de origem Hutu, assumiu o poder e a guerra civil eclodiu. E em 92 foi feito um cessar-fogo, mas o conflito permaneceu, e 2 anos depois, e olha só o espaço de tempo, 3 meses, ocorre o genocídio de Ruanda, onde aproximadamente 800 mil pessoas foram assassinadas, a maioria Tutsi. Na verdade, eles falam de 800 mil, mas alguns números falam que passa de 1 milhão de pessoas. Então foi algo horrível. Na época, a comunidade internacional não soube muito o que fazer, e aí acabou acontecendo, acabou tendo espaço a essa tragédia, que foi o caso ruandês, tá? Eu quero colocar aqui para vocês agora, então, esse vídeo, tá? Esse vídeo eu acho que não vai ter problema de eu deixar ele salvo aqui, que é esse aqui, ó. Bem curtinho, tá? E ele é aqueles materiais bem didáticos que vocês já viram, né? Que tem o desenho dos mapinhas ali, ó. Cara, esse material aqui é formidável. Esse material aqui ele é bem bom. Vou desligar minha câmera aqui, ver se não vai afetar na transmissão. Ruanda é um pequeno país do centro da África. É conhecido principalmente pelo genocídio dos Hutus contra os Tutsis em 1994. Ruanda tem quase 12 milhões de habitantes hoje. Faz fronteira com o Burundi, ao sul, com a Tanzânia, a leste, Uganda, ao norte e República Democrática do Congo, a oeste. O primeiro povo a ocupar Ruanda foram os Tuá. Eles são pigmeus, vivem nas florestas e hoje formam 1% da população. Os Hutus vieram depois. Não se sabe exatamente quando, mas calcula-se que chegaram entre os séculos 5 e 11, a partir do sul e do oeste. Com o tempo, viraram a maioria. Já os Tutsis apareceram por volta do século 13. Vieram do norte e leste da África e passaram a representar entre 10% e 15% da população. Os Tutsis eram principalmente pastores e pecuaristas, enquanto os Hutus eram lavradores. Essa diferença virou uma verdadeira divisão de classes. Mesmo sendo minoria, os Tutsis formavam a classe mais elitizada do país. Apesar disso, as 2 classes conviviam relativamente bem, casavam entre si, eram amigos e até serviam juntos no exército. Isso até os colonizadores europeus se apossarem da região. Os alemães foram os primeiros brancos a chegar em Ruanda, mas a presença germânica durou pouco. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e o controle de Ruanda passou para a Bélgica. Os belgas perceberam a divisão de classes entre Tutsis e Hutus e passaram a usar isso a seu favor. Para forçar uma rivalidade entre Tutsis e Hutus, os belgas usaram a teoria científica das raças e alegaram que os Tutsis eram superiores por terem traços físicos mais próximos aos europeus. Na verdade, os belgas manipularam a suposta diferença para usar os Tutsis. Os colonizadores mandavam os Tutsis subjugar os Hutus. Na prática, funcionava assim. O belga açoitava o Tutsi e o Tutsi açoitava o Hutu. Essa situação alimentou a raiva e o rancor dos Hutus, que deram o troco depois que Ruanda ficou independente em 1962.
Sob o argumento de que eram maioria, os Hutus passaram a governar Ruanda e a substituir líderes e políticos Tutsis por Hutus. Ao mesmo tempo em que o grupo extremista Poder Hutu ganhava espaço, um exército rebelde formado por Tutsis que fugiram para Uganda invadiu Ruanda. Esse exército se chamava Frente Patriótica Ruandesa e era formado por milhares de Tutsis que haviam fugido de Ruanda em massacres anteriores, liderado por Paul Kagame, que mais tarde se tornaria presidente do país. Kagame havia estudado estratégia militar no exército americano e usou seus conhecimentos para comandar o grupo. A Frente Patriótica Ruandesa avançou pelo nordeste de Ruanda para tentar derrubar o então presidente Hutu Juvenal Habyarimana. O ataque foi a desculpa definitiva para a perseguição aos Tutsis. Apesar da irritação dos Hutus, o presidente Habyarimana cedeu a pressões internacionais e aceitou negociar um tratado de paz com a Frente Patriótica Ruandesa em 1994. O tratado enfureceu o poder Hutu, mas o presidente foi para a Tanzânia para assiná-lo. A viagem acabou em tragédia. No voo de volta, o avião em que estava o presidente foi abatido por um míssil e todos os passageiros a bordo morreram. Até hoje não se sabe quem derrubou a aeronave. O atual governo de Ruanda diz que os próprios Hutus mataram o presidente para terem um pretexto para fazer o genocídio e acabar com os Tutsis. Já uma investigação conduzida pela França é inconclusiva. O fato é que, na época, o ataque acabou atribuído aos Tutsis. O poder Hutu assumiu de vez o controle do país e começou o genocídio poucas horas depois da derrubada do avião. Pelo rádio, nas ruas e incentivados por milícias paramilitares, os Hutus eram conclamados a matar Tutsis. Virou um massacre generalizado, em que vizinhos matavam vizinhos usando facões e outras armas simples. Estima-se que em 3 meses, entre abril e julho de 1994, quase 1 milhão de Tutsis tenham sido mortos. Na época, Ruanda tinha aproximadamente 1.250.000 habitantes Tutsis. A ONU e a Bélgica tinham soldados em Ruanda na época, mas quase todos se retiraram depois que 10 oficiais belgas foram mortos. Já os Estados Unidos haviam acabado de sair de uma intervenção mal sucedida na Somália e não queriam se envolver em mais um conflito africano. Os franceses mandaram soldados para tentar criar uma zona segura dentro de Ruanda. Não apenas não conseguiram, como até hoje são culpados pelo governo ruandês de cumplicidade com o massacre. Bem mais disciplinada e organizada do que os soldados e milícias do poder Hutu, a Frente Patriótica Ruandesa avançou e venceu a guerra, dando fim ao genocídio. Só que aí, milhares de Hutus, com medo de revanche Tutsi, fugiram para os países vizinhos. Entre os Hutus refugiados estavam integrantes do poder Hutu e das milícias que promoveram o massacre. Muitos desses assassinos só foram julgados muitos anos depois, quando voltaram para Ruanda ou foram capturados. A Frente Patriótica Ruandesa assumiu o poder com o fim da guerra e promoveu as primeiras eleições diretas para presidente em 2003. Kagame, que já havia sido eleito pelo parlamento em 2000, venceu a disputa. Novas eleições aconteceram em 2010 e Kagame foi reeleito com 93% dos votos. O tamanho da vantagem de Kagame virou motivo de discussão sobre uma possível fraude na eleição, mas nada foi comprovado. Ruanda se reergueu de maneira impressionante após a guerra. Os termos Tutsi e Hutu foram abolidos da carteira de identidade. Negar o genocídio virou crime e começaram os julgamentos. Internamente, Ruanda criou tribunais especiais para julgar os acusados pelo genocídio. Esses tribunais eram chamados de Gakaka. Entre 2002 e 2012, eles julgaram quase 2 milhões de pessoas. 30% delas foram absolvidas, 10% condenadas à prisão perpétua e quase 60% sentenciadas a apenas de 5 a 25 anos de prisão. Apesar da eficiência, as gacacas foram criticadas por órgãos internacionais pela falta de profissionalismo. Isso porque os juízes eram membros de comunidades locais que muitas vezes não tinham qualquer formação em direito. O governo se defende dizendo que era a única maneira de julgar tanta gente e tantos crimes. Por outro lado, Ruanda melhorou muito social e economicamente. O país investiu em tecnologia, produção agrícola, turismo e infraestrutura e reduziu a pobreza de 59% em 2001 para 44,9% em 2011. A economia cresce cerca de 8% ao ano, o PIB per capita quase triplicou em 20 anos e a taxa de alfabetização é de 71%. Apesar de liderar todos esses avanços, Paul Kagame não é nenhuma unanimidade. Ele é idolatrado por muitos ruandeses como o homem responsável por parar o genocídio e desenvolver o país. Mas, ao mesmo tempo, recebe críticas de organizações internacionais que o acusam de governar o país de maneira autoritária. Kagame também é criticado por estar há quase 2 décadas no poder e por não punir Tutsis acusados de matar Hutus após o genocídio. Então aqui, pessoal, aqui vocês puderam perceber que, claro, tem outros detalhes, né, gente? Tem outros detalhes aqui desse conflito que aconteceu lá em Ruanda, tá?
o fato de que, por exemplo, tá, mas como é que os caras saíam matando a esmo? Bom, a gente estava no documento, certo? E uma outra sugestão que a gente sempre fala, não sei se alguns de vocês aqui chegaram a assistir, que foi o filme Hotel Ruanda. Não sei se alguém aqui não sei se alguém já ouviu falar ou assistiu esse filme, mas esse filme ele faz essa referência a esse massacre, né? Então tu pensa, ó, né, de abril a julho de 94, os Estados Unidos, eles não, quando fala, né, ali dos Estados Unidos, eles não se envolveram no conflito, porque pouco tempo antes, naquele mesmo ano, eles haviam se envolvido numa questão envolvendo a Somália. Aliás, esse episódio, inclusive, aparece naquele filme chamado, aparece num filme chamado Falcão Negro em Perigo, é o nome do filme. Vocês podem procurar esse filme aí, tá? E outra coisa também, na época que começou esse genocídio, tá? Coincidentemente, lá em junho de 94, os Estados Unidos estavam sediando uma Copa do Mundo, e a Copa do Mundo de 94, aquela que o Brasil foi tetracampeão, ela estava acontecendo em regiões em todo o país. Então tu tinha jogos em Nova York, tu tinha jogos na Flórida, e tu tinha jogos na Califórnia, tu tinha jogos no Texas, e tu tinha jogos na Zona Norte, ali na região de Michigan. Então, na época, tu tinha jogos em Chicago, então na época os Estados Unidos não se meteram nesse conflito, e ali vocês viram, né, que no caso, como a ONU, representada pelos belgas, que eram os antigos colonizadores, não quiseram se meter, os franceses foram lá e ainda por cima pioraram a situação. O caso é que, olha, aposto o quanto que, nesse caso do Mali, mais uma vez os franceses vão tentar intervir para resolver essa situação lá naquele país, né? No caso, os franceses que eles, volta e meia, eles estão metendo o bedelho lá no continente africano, em algumas regiões que ou eram suas antigas possessões ou são suas áreas de interesse, né, gente? Esse filme Hotel Ruanda, vocês têm ele no YouTube também, se vocês quiserem assistir ele, tá lá, tá? Bom, aí é claro, esse é só um dos exemplos, e esse exemplo ele é mais citado porque ele foi horrível, certo? Ele foi horrível demais, esse foi um verdadeiro massacre. Imagina, cara, em 3 meses, você matar de 800 a 1 milhão de pessoas mortas a facões, pessoas assim, ó, que, no caso, o poder Hutu, ele tomou o poder no país, ele assumiu o controle das rádios e ele dizia, né, tu ligava o rádio, ó, essas pessoas moram em tal bairro, essas pessoas são Hutus, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vocês vão morrer. Imagina, tu tá lá bem tranquilo, ouvindo o rádio, e de repente ouve teu nome, ou de repente abre o vizinho do lado com um facão, ó, você vai morrer, né? Então você imagina o pânico que se espalhou por Ruanda naqueles 3 meses. Mas é claro, né, depois houve toda essa situação aí, e tem outros materiais, outras sugestões que vocês podem fazer quando falam sobre esse tema. E é claro, né, gente, é claro que vamos virar ali na próxima página, na página 16, para nós falarmos, deixa eu só ver uma coisa aqui antes, se não apareceu nenhuma citação aqui, não, página 17, né, no caso, página 17, para a gente falar sobre essa nova diáspora africana, que né, que ela ainda segue acontecendo, certo? A gente viu aqui que violentas guerras civis, elas, no caso a gente falou de Angola, sim, Angola também teve várias pessoas que deixaram Angola, Somália teve um caso bem grave, Ruanda, a gente viu ali que, na verdade, essa guerra civil em Ruanda, ela gerou um deslocamento de milhões de pessoas, também o Congo, e isso ampliou a diáspora africana e teve efeitos em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, porque a gente percebe, a partir da década de 90, houve um grande aumento do número de pedidos de asilo político solicitados por indivíduos que chegavam ao Brasil fugindo de conflitos no continente africano. Então aconteceu muito isso
a partir da década de 90 aqui no Brasil. Segundo dados da ONU, em 2013, então 7 anos atrás, eu não estou nem considerando o caso de imigrantes que vieram da África depois de 2013, mas em 2013 havia no Brasil cerca de 5.200 refugiados de 80 nacionalidades diferentes reconhecidos pelo governo, fora o que veio depois, tá? Porque ali de 2014 para cá, teve os conflitos na Síria, que veio mais gente, teve vários conflitos no continente africano. As mulheres constituíam 34% dessa população, os sírios eram o maior grupo, e ainda são o maior grupo, especialmente por causa da guerra civil, aquela que está rolando lá, depois seguidos pelos africanos, principalmente da Nigéria, a Nigéria que tem lá um conflito religioso e étnico, né? As ações lá relacionadas ao grupo Boko Haram e ao Estado Islâmico, a República Democrática do Congo e de Gana, nessa ordem. E esse enorme fluxo de refugiados e as dificuldades que eles têm de conseguir asilo político contribuem para o aumento de africanos sem documentos em várias cidades brasileiras, até mesmo em situação de vulnerabilidade. Fora, né, gente, a dificuldade de conseguir asilo, tem a questão racial, né, gente? Tem a questão racista mesmo, que acontece no Brasil. O Brasil ele é um país racista, você sabe muito bem disso. Não adianta a gente querer negar que o Brasil não é, que o Brasil é, ainda mais com esse povo que vem, especialmente do continente africano, e que, para muitos de nós, ainda mais por falarem línguas totalmente diferentes da nossa, ou às vezes por falarem alguns dialetos que a gente nunca ouviu, muitas pessoas reagem de modo estranho. Então isso é bem sério isso. Atualmente a crise migratória e humanitária ela preocupa, com certeza, ela tem que preocupar governos e outras entidades de todo o mundo. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, em 2015, mais de 200 mil pessoas haviam entrado ilegalmente na Europa pelo mar Mediterrâneo, e 2 mil delas não sobreviveram à travessia. Os barcos viravam, as pessoas morriam de fome, de sede, e a maioria dessas pessoas vinha do continente africano. Existem alguns agravantes internos que podem explicar o aumento. Bom, está ali aparecendo, especialmente os grupos terroristas. Então, como eu citei, o Boko Haram, criado em 2002, que deseja impor a Nigéria. O Boko Haram que é uma dissidência da Al-Qaeda, tá? Só para vocês terem uma ideia. O Boko Haram deseja impor à Nigéria e às regiões adjacentes um estado regido pela Sharia, né, que é um conjunto de leis baseadas no Alcorão. E diz ali que, segundo a Anistia Internacional, de 2009 a 2015, o Boko Haram vitimou aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas na Nigéria, no Camarões, no Níger e no Chad. Tirando a Nigéria, esses 3 países, todos eles foram área de influência francesa, foram áreas de colonização francesa. E na Somália, outro grupo terrorista, o Al-Shabaab, aterroriza a população. E ali diz que, segundo o PNUD, 14% do país vive no exílio. Cara, imagina isso, tá? Só no primeiro semestre de 2015, 7 mil somalis cruzaram o Mediterrâneo em direção à Europa. Então, olha só o tamanho desses dados. Ali vocês estão vendo uma imagem, né, lá em 2015. Olha só, é 2015, mas isso não significa que foi até ali. Na verdade, as migrações africanas, elas seguem até hoje, tá? Imigrantes cujo barco naufragou enquanto tentavam chegar à Europa, resgatados pela guarda costeira italiana. Bom, da onde que foi tirado esses dados? Eu vou abrir aqui para vocês, ver se vai dar certo os meus arquivos aqui, ó. Eu tô pegando 2 páginas, tá? Eu tô pegando 2 páginas da onde foram tirados esses dados que estão mencionados aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Uma das páginas é essa aqui, que é essa da migração, né? O International Organization for Migration, tá? Que foi citado ali, Organização Internacional para as Migrações, e a outra página, a outra página tem aqui, ó, essa aqui, ó,
Tá? Essas são as páginas. A página aqui, né, do Brasil, do PNUD, né, das Nações Unidas. Então, a questão do índice de nação humana, índice de desenvolvimento humano, né? Então, ali tem todo... foi dessas páginas que foram tirados esses dados, tá, gurizada? Então, ali, tá? É claro que vocês também podem falar um pouco mais, claro que vocês podem falar um pouco mais. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Mali. Tem um monte de coisa aqui do Mali. Vamos pegar aqui se vocês pegarem aqui matérias do Mali, vamos pegar aqui também outros conflitos, ó. Olha, gente, tem muita coisa aqui, ó. Vamos ver uma coisa aqui, ONU News. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Golpe Mali. Vamos ver uma coisa. Ó, 20 horas, história online. O presidente do Mali renunciou ao cargo há 18 horas atrás. Bem como eu tinha falado ali, ó, né? Militares dão um golpe de Estado no Mali e prendem o presidente do país. Vou até... vamos abrir a página aqui novamente para vocês. Vou abrir aqui novamente a página para vocês verem, né? Então, olha só as coisas como elas estão acontecendo. Eu escrevi aqui no YouTube, golpe no Mali, e tem aqui um monte de notícias falando, ó, quarto golpe de Estado no Mali. Quarto golpe de Estado no Mali. Então, aqui tem um pouco. Vamos abrir essa primeira aqui esse aqui é um pouco mais extenso, né? Pega Record News aqui. Vamos abrir essa sequência aqui para ver, só para vocês tirarem uma dimensão. O presidente do Mali renunciou ao cargo e anunciou a dissolução do parlamento e do governo. O líder e o primeiro-ministro do país foram detidos por militares rebeldes que se aliaram a manifestantes que há meses pedem a saída do chefe de Estado e do governo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou as ações dos militares e pediu a restauração imediata da ordem constitucional e do Estado de Direito no Mali. O país enfrenta uma grave crise sociopolítica que preocupa a comunidade internacional. Ali vocês viram uma, né? Agora tem essa outra aqui, um dia do canal Euronews, está em espanhol, mas... El presidente de Mali ha anunciado su dimisión tras el golpe militar de este martes. Ibrahim Boubacar Keïta, en el poder desde 2013, fue detenido por la tarde junto a su primer ministro y conducido a un campamento militar. Unas horas después, a medianoche, apareció en la televisión pública para anunciar con voz grave que dejaba el cargo para evitar un baño de sangre. Quiero en este preciso momento, al tiempo que agradezco al pueblo de Mali su respaldo y afecto a lo largo de estos años, comunicarles mi decisión de renunciar a mis funciones, a todas mis funciones, a partir de este momento. Mali, ex colonia francesa y uno de los países más pobres del mundo, está enfrentado desde hace meses a una profunda crisis política. IBK, como se conoce popularmente al expresidente Keïta, fue reelegido en 2018, pero desde entonces el descontento ha ido creciendo debido a la corrupción, a la mala gestión de la economía y al aumento de la violencia étnica. Además, el yihadismo no ha dejado de ganar terreno, convirtiendo a Mali en uno de los países más peligrosos del Sahel. Tras el golpe, la población salió a la calle para celebrar la noticia. Mali ha sido liberado por una fuerza republicana, afirma este hombre. Todo el pueblo les apoya, estamos muy felices. No hay educación, no hay salud, no hay seguridad. El golpe militar ha sido condenado internacionalmente. La Comunidad de Estados de África del Oeste ha cerrado las fronteras con el país y suspendido su participación. Francia, que tiene una misión militar desplegada en Mali desde 2013, también ha expresado su preocupación. França, que desde 2013 vem mantendo uma força militar no país, né? Porque desde 2013 tem rolado algumas situações ali naquele país, então há uma instabilidade política rolando ali, né? Exato, né? Se tu for olhar ali nos mapas, realmente, né? O Mali tem uma diversidade étnica muito grande. Isso
realmente, se tu for pegar ali, ó, né, pega das fronteiras, tu pega ali o Mali, tem os Bambara, os Mossi, os Fulbe, tá? Tu tem ali os Camita, né, as línguas camitas, você tem línguas semitas, você tem o idioma sudanês, realmente, isso então é uma área, e então toda essa área ali, né, do que hoje é o Mali, ela vai sofrer com esses problemas ali, no caso, né, a gente vai ver ali por causa e tudo isso foi artificial, né, gente? Todas essas questões aí são artificiais. Burkina Faso é um outro caso, tá? Burkina Faso, que é um outro caso aqui também, que tu pega ali 7 meses, vamos ver essa do Euronews aqui, ó, né? Então ali por causa de ataque, olha só esse caso aqui que aparece, ó. O presidente do Burkina Faso declarou 2 dias de luto nacional a partir desta quarta-feira, na sequência de um ataque terrorista no norte do país, que provocou a morte de pelo menos 35 civis, grande parte mulheres. Durante a ofensiva, que durou várias horas, morreram também 7 militares e cerca de 80 combatentes jihadistas. Os alvos foram, simultaneamente, habitantes da cidade de Arbinda, na província de Soum, e um destacamento militar na zona do Sahel, no norte do país. Nas redes sociais, o chefe de Estado falou num ataque bárbaro e deu as condolências aos familiares das vítimas. Este foi um dos atentados mais mortíferos no Burkina Faso, palco de ataques recorrentes como os vizinhos Mali e Níger. Os ataques frequentes no norte e no leste já fizeram mais de 500 mil de deslocados, de acordo com as Nações Unidas. Perante a ameaça jihadista na região, o Burkina Faso é um dos 5 países que integra a força transfronteiriça G5 Sahel, juntamente com o Mali, Mauritânia, Níger e Chad. Todos colônias francesas. A força conjunta já pediu apoio da comunidade internacional. Apesar da presença de forças francesas, americanas e das Nações Unidas, os ataques são frequentes. Aqui olha só, né, gente, a referência aos franceses, né? Os franceses aqui, eles estão naquela região já há um bom tempo, certo? Então isso e numa região que foi a sua colônia, então, tipo, os caras criaram aquela coisa, né? Os caras, eles amarraram o tigre e aí numa jaula e aí agora soltaram o tigre e o tigre tá bem louco, né? Então, isso é o que está acontecendo lá naquela região. E aí eu poderia citar aqui também, ó, se tu pega aqui, por exemplo, Eritreia, e Etiópia, que é uma outra região da atualidade que vem acontecendo, problemas, tá, gente? Também acontecem alguns problemas aqui na Etiópia e na Eritreia, conforme eu havia comentado aqui com vocês. Deixa eu mostrar aqui novamente para vocês, então, vamos abrir aqui, já que nós temos um tempinho, tá? Para nós falarmos sobre esse conflito. A câmera está fechada mesmo porque fica mais fácil aqui para não travar a nossa transmissão. Então aqui, olha só, esse outro ponto. Os líderes da Etiópia e da Eritreia anunciaram o fim da guerra entre os dois países. O conflito, 2018, que durou 20 anos, matou mais de 80 mil pessoas. O presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, se reuniram em Asmara, capital da Eritreia, e assinaram um acordo histórico. Além do fim do conflito, eles prometeram restabelecer relações diplomáticas e comerciais e criar uma rede de comunicação entre os países. Etiópia e Eritreia ficam em uma região conhecida como Chifre da África, voltados para a Ásia. A Etiópia é o segundo país mais populoso do continente, com quase 100 milhões de habitantes. Os países entraram em conflito na década de 60, quando a Eritreia exigiu independência do vizinho, o que só ocorreu em 1991. Anos mais tarde, eles começaram um novo confronto, dessa vez uma disputa por território. Durante as guerras, mais de 80 mil pessoas morreram e grande parte da riqueza dos dois países foi investida nas Forças Armadas.
Gente, então aqui é um caso. E fora o seguinte, ó, turma, fora o seguinte, como a gente viu aqui, muitos desses conflitos com o apoio de países da Europa, tá, gente? Tem um filme. Não sei se alguém. Claro que a gente não tem certeza se ele é uma ficção ou se ele é verdadeiro, tá? É um filme um pouco mais extenso, não sei se alguém já ouviu falar, um filme chamado Senhor das Armas, tá? Ele é um filme lá dos 2000 e pouco, com o Nicolas Cage, né? Que no filme ele interpreta um ucraniano que depois que a União Soviética foi dissolvida, ele tinha uns contatos dentro da Ucrânia, de gente que fazia parte do exército soviético e que tinha verdadeiros arsenais, né, estocados, e que aí nessas guerras no continente africano, algumas guerras no continente asiático, ele ganhava dinheiro vendendo armas para os dois lados do conflito, né? Então, assim, ó, gente, sobre esses conflitos africanos, tá? Tem muita coisa para ser estudado ainda, tá? Na verdade dá uma trabalheira para se estudar que vocês não têm ideia. Isso é bem extenso, esse processo todo. E acho que, por exemplo, é um tema que vai aparecer, que tem aparecido todo ano nas provas aí, conforme eu tinha mostrado para vocês na semana passada.